É o Evangelho de sempre. É o Evangelho da graça. É ele, o Evangelho. E eu quero que você abra logo aí no Evangelho de Lucas. Abra no Evangelho de Lucas, no capítulo 11. E quando eu digo abra, é ache, clique, faça o que você queira, mas leia em Lucas 11, versos 27 e 28 de Lucas, tá bom? Olha só, diz assim: ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, são as palavras do contexto, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. A gente sabe que ela está falando de Maria. Jesus sabia que ela estava falando de Maria. Ela quase que absolutamente, certamente, não sabia quem era Maria. Eu tenho que partir do pressuposto estatístico de que ela não tivesse esse conhecimento todo. Então ela estava pura na parada e ela estava fazendo uma confissão no nível e na altura do que ela alcançava. Era até ali que ela ia. Onde é que ela conseguia alcançar? Que o filho não era mais abençoado do que o pai ou do que a mãe. E isso, às vezes, fazia parte de dogmas religiosos, de ensinos familiares ou nas sinagogas, para manter a hierarquia familiar, o patriarcado, o sacerdotalismo, todas essas coisas eram alimentadas por essas funções de superioridade, inferioridade, enfim. Havia todos esses reguladores de poder. E ela tem no coração essa cultura. E na cultura dela, ela estava dizendo o melhor que ela podia, o melhor que ela sabia, diante do que ela tinha ouvido Jesus dizer e, antes disso, do que ela tinha ouvido e visto Jesus fazer. É o que o capítulo 11 nos ensina. Coisas que ele estava dizendo, a partir do verso 14, as coisas têm uma sequência, vínculo entre elas. Ela deve ter ouvido aquilo tudo e visto. E ficou impressionada. E do nível da impressionabilidade dela, o teto da cultura familiar, religiosa, judaica dela era esse. Os filhos têm que se saberem menores do que os pais. E honrar pai e mãe estava reduzido a não deixar faltar comida, nem bebida, nem amparo. Mas vínculo, amor, carinho, cuidado, proximidade, tudo isso nem tanto, nem sempre. Ou tinha gente que usava até do argumento de dizer: eu vou dar meu dízimo para o templo para eu não precisar ajudar o papai e a mamãe, porque os sacerdotes tinham desenvolvido uma teologia do ofertório, uma teologia da contribuição, uma teologia do dinheiro e da religião
que dizia que se você desse o dinheiro no gasofilácio do templo, você não precisava ajudar seu pai, sua mãe e ninguém mais da família ou coisa assim. Você podia se sentir sem incômodos se desse para aquela congregação, para aquela igreja, para aquela instituição. E essa mulher está dizendo: meu filho, que coisa linda, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. É lindo, lindo para qualquer um. Lindo para qualquer um. E aí, o que se vê é o que diz o verso 28. Jesus, porém, esse porém é um adversativo. Jesus, porém, ou apesar disso, respondeu: antes, ou prioritariamente a isso, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Mais do que a mulher que me concebeu e os peitos que me amamentaram, mais bem-aventurados do que ela são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, que ouvem o evangelho que eu encarno, vivo, exemplifico, trago, ensino, demonstro, exubero como presença na presença de todos vocês. Mais bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam e aguardam. Eu quero falar sobre este tema que o Braulio vai colocar aí para vocês todos agora, que diz: somente merece glória aquele que enche sua vida de segurança. Somente merece glória aquele que enche a vida de segurança. Que enche a vida, a minha, a sua, a de todo mundo. Guarde isso, porque tem gente que dá glória a um monte de coisas, mas somente merece glória aquele que enche sua vida de segurança. Tem gente que é praticante de uma glória inflacionada. É glória que vai perdendo valor, é glória para tudo. É o máximo, é divino, é extraordinário. E você sabe, né? Você vai ficando velho e você já viu tantas centenas de vezes a mesma coisa que vai ficando até enjoativo, você não tem nem o que comentar. Porque se você for comentar com sinceridade, eles vão te entender como mal-educado. E aí, às vezes, é melhor ficar calado. Deixar que a pessoa veja, que ela mesma enxergue e tudo mais. Mas o problema é que tem uma quantidade absurda de gente absolutamente cega, que tem que pelo menos ouvir. Aí, para esses completamente entupidos, que perderam as sensorialidades mais básicas, as sutilezas mais simples, a gente tem que falar e às vezes até que dar um toque. Ei, somente merece glória aquele que enche a vida de segurança. Mas vocês enchem de glória a vida de tanta gente, de tantos religiosos,
de tantos sacerdotes, padres, apóstolos, bispos, vão enchendo de glória a vida de tanta gente e vão dizendo: é o máximo, esse traz uma nova revelação, esse fala com a linguagem ungida para esta geração. Este é assim, este é assado, esse é qualquer coisa. E eu só vou vendo. Eu já vi tanto isso. Tanto. Estou observando esse fenômeno de perto há muitos anos. A minha vida toda. A minha vida toda eu estava lá. Estava lá, eu mamei nas tetas, eu vim desse ventre, eu cochilei nesses templos, eu sentia o cheiro das cadeiras e das almofadas e de cada lugar, e eu vivi a minha vida inteira sentindo todos esses aromas. Chegou a um ponto que eu conseguia diferenciar cheiro praticamente denominacional. Cheiro das casas e das reuniões de oração, cada uma tinha um cheiro diferente. O pessoal da antiga sabe do que eu estou falando. E aqueles cheiros iam ficando sacralizados, a gente começava a fazer conexão entre aqueles cheiros e a intensidade da unção. E tem um monte de gente aqui rindo, que é gente que já viveu isso também em algum lugar, no início, no destrambelhamento, nos tropeções da entrada, e, enfim, de muitas formas diferentes. E, no entanto, a gente precisa aprender o significado de quem merece glória. Vocês largam glória como quem solta pum. É um negócio impressionante. E aí toda a glória de vocês vai virando pum. Porque vira ar, vira inflação, vira nada. É só ar para inflar. A inflação é o que é inflado, é o que é cheio de ar, mas não vale nada. É a glória inflacionada pela tolice. Imagine quanta tolice, quanto culto você já prestou aos seres humanos. Às instituições, às igrejas, aos pregadores, às campanhas. Quantos cultos você já prestou aos ídolos ou às ídolas do seu panteão particular? Quanto culto você já prestou aos seus santos coaches, aos que se venderam como solucionadores de tudo para você? E, obviamente, não eram. E, obviamente, se esgotam. Se esgotam. O que você tem que saber é que se esgotam. Você já deve ter visto. Eu vi gente que não sobreviveu nem à pandemia e se esgotou. Se esgotam. Eles usam e pegam água da cisterna rasa. Eles não pegam na fonte da água da vida que brota renovadamente para sempre e que não se esgota, que sai de rochas no deserto, mas não se esgota.
Veja para quem você anda distribuindo significados exagerados, exacerbados, valores agigantados, impressões absolutamente fortes. Aí você diz, e quando é em relação a você, você gosta? Eu digo, eu não. Porque geralmente essas pessoas que idolatram você são as mesmas que depois de algum tempo não querem mais ter nada a ver com você, porque elas vão caminhando de idolatria em idolatria. Eu gosto de gente que chega, que ouve, que pensa, que avalia, que reflete, que pondera, que guarda, que checa, que vê se está de acordo com Jesus, com Jesus. Não é com o catecismo, nem com a confissão de algum credo, é com Jesus. Vê se está de acordo com Mateus, Marcos, Lucas, João. Vê se está de acordo com Jesus. E aí você vê se tudo mais está de acordo com Jesus. O que não está como Jesus era, fez e ensinou, que foi aquilo para o que ele nos enviou, para pregarmos o evangelho da graça dele e ensinarmos todas as coisas que ele fez e que ele ensinou. Nada além disso. Aquém disso, além disso, é outro evangelho. E tudo tem que atravessar por esse filtro. Aí, quando você é assim, quando você pratica assim, não passa a idolatria para o lado de cá. Na transfiguração, tinha até um bocado de gente, que em Mateus 17, estavam lá Pedro, Tiago, João, Moisés, Elias, uma nuvem luminosa, mas ao final, a única coisa que ficou foi a voz de Deus falando com Pedro, Tiago e João. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A ele ouvi. E eles dizem, levantando nós os olhos, não vimos a ninguém mais, senão somente a Jesus. Quando você chega num nível de proximidade de Jesus, você não vê ninguém mais, entendeu? Eu sei o quão próximo uma pessoa está do entendimento, do cerne, da compreensão do Evangelho, é quando ela sabe, lê, absorve, busca, conhece, pesquisa, não tem medo de aprender, ao contrário, tem prazer, examina todas as coisas, mas no fim retém aquilo que passa pelo filtro ético, o filtro de fé, o filtro do amor de Jesus manifesto no Evangelho. É isso. Isso cabe em qualquer dimensão e isso filtra os ídolos. Então, veja a primeira coisa acerca disso, que somente merece glória aquele que enche a vida de segurança. Olhe, em primeiro lugar, porque é fácil nos desviarmos dessa consciência. Verso 27 nos diz assim, ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Jesus estava ali, mas ela preferiu procurar na cultura imediata, no ensino religioso. O teto dela era aquele.
E é fácil, portanto, a gente se desviar da ideia de que a gente só tem que dar glória àquilo que traz segurança total à nossa vida. Aquilo que é. Porque é muito fácil a gente se desviar dessa consciência. A gente, sem querer, vai ficando psicologicamente politeístas. Eu conheço uma quantidade imensa de crentes que se tornaram psicológica e culturalmente politeístas. Eles dizem que creem em Jesus, mas eles dizem glória para qualquer outro mestre que apareça. Qualquer outro mestre. E se entregam e dizem que o cara é a cara de Jesus. Aí vão, se disser que tem que ficar tranquilo e tiver algumas posições, sejam cristãs, sejam de quietude oriental, seja de que natureza seja, se tiver algum tipo de promessa de natureza de coach pentecostal que vai fazer prosperar a sua vida, você não deu certo até hoje porque não tinha conhecido o que ele tem para ensinar, ou ela tem para ensinar, e aí você embarca, é fácil entrar no politeísmo psicológico de coaches, de pastores, de sacerdotes, de múltiplas religiões, é aquele cara dos olhos da mosca, que olha em tudo que é direção e é um verdadeiro caleidoscópio de convicções antagônicas, de percepções contrárias, mas ele diz que ele é a síntese e que Deus aí continua acima de tudo e que Jesus continua a ser o preferido. É fácil se desviar dessa consciência. Daqui a pouco o cara está lá na brabeza da invocação de discos voadores dos montes, ou fazendo oração para anjo, ou pedindo para dar beijinho em ET. Porque em qualquer direção onde se use o nome Jesus, por exemplo, ele embarca, ele não quer nem saber, ele já está lá. Ou se falar bem de Deus, ele já está lá. Pode ser até na igreja de Satanás. Se na igreja de Satanás ensinarem alguns princípios de equilíbrio relacional, ele vai dizer, poxa, a igreja de Satanás é legal pra caramba, porque ensina princípios de equilíbrio relacional. Enfim, não tanto faz. E às vezes a igreja de Satanás, por exemplo, nos Estados Unidos, ensina realmente princípios humanos melhores do que você recebe em algumas igrejas chamadas de Jesus por aí, que estão ensinando você a partir para cima do outro, descendo o cacete com ódio. Então é mais diabólico ainda, mas eu não tenho que dever louvor a nada que não me dê segurança à vida, a segurança absoluta. Aí, em segundo lugar, preste atenção, olha só, segundo lugar, deixar essa consciência de que só vale receber glória aquele que me dê total segurança para ser, para existir, para viver nesta vida ou em qualquer vida. Deixar essa consciência esvazia a nossa casa espiritual. É por isso que aqui está dito, ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, o que demanda a pergunta, quais palavras? Quais? Que palavras? Essas aqui do contexto. Quando ele já vinha falando de tomar cuidado para não
pecarem contra o Espírito Santo, que ele expulsava demônios, é porque o reino de Deus tinha chegado. Aí ele diz do valente bem armado, que guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens, sobrevindo, porém, um ainda mais valente do que esse valente bem armado, vem e vence-o, tira-lhe a armadura na qual ele confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo, ele está dizendo isso por causa daquele pessoal que achava que dava para dizer que ele expulsava demônios pelo poder de Belzebu e achavam que não estavam pecando contra Deus, porque eles sabiam que Jesus estava expulsando demônios pelo poder do reino de Deus que tinha chegado, mas mesmo assim falavam a loucura que falavam. Ele diz, olha, comigo não dá para brincar disso. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. E aí diz, fiquem sabendo como é que funciona. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, ele está usando uma metáfora, procurando repouso e não achando esse lugar existencial, essa casa existencial melhor, mais louca, mais maluca, mais viciada, mais arrogante, mais soberba. Quanto mais soberba, mais arrogante, mais cheia de ódio, melhor. Se ele não achar uma casa mais disponível, ele diz, voltarei para minha antiga casa de onde eu saí. Ela não era uma mansão, mas lá eu dominava. Vou voltar para lá. E quando ele volta e a encontra varrida, arrumada, por alguém que, de fato, pensou que tinha tomado conta daquilo, mas não tinha nem poder para segurar aquele que vinha de fora, quando encontra assim, então vai, chama outros 7 espíritos piores do que ele, e os seduz dizendo, olha, venham para cá, porque aqui tem uma casa vazia, que dá glória para tudo, é fácil entrar nela, está aberta em todas as direções, é um buraco só, vamos lá, é o convite mais saboroso para espíritos do vácuo, para espíritos do vazio. São essas mentes, são essas gerações ocas, vazias. São esses lugares, por exemplo, que já tiveram o evangelho em outras gerações, mas hoje são entupidas de gente que ouvem outra coisa que não é evangelho, ou são aqueles que ficaram tão machucados e decepcionados que saíram buscando valorizar qualquer outra coisa que seja até mesmo contra o evangelho, o pouco evangelho que eles vieram a saber, porque era pouco conhecimento que eles tinham por si mesmos, através da leitura do Novo Testamento. Tanto faz qual é a razão do seu vazio, do seu buraco, da sua oquidão. Você, quando está assim, é um convite mais maravilhoso para coisa pior ainda, outros 7 piores do que o seu pior estado anterior. Qual foi o seu pior estado anterior? Qual foi o seu pior estado anterior a hoje? O que lhe diz a sua memória? Eu sei qual foi o meu pior estado anterior a hoje. Deus me livre do meu último estágio pior
qualquer que seja o dia chamado hoje, Deus me livre de qualquer regresso, eu morreria só em regressar, só em negar o que eu sei, o que eu conheço, o que eu provo. Provo experiencialmente, como quem chupa uma laranja, como quem devora uma manga. É assim, a experiência de Deus, como quem come o livro da vida. Assim a experiência de Deus. Agora, tem gente que ficou apenas vazia. O cristianismo teve o poder de fazer as pessoas saberem de Jesus sem encherem-se de Cristo e do Evangelho de Cristo Jesus. Saberem historinhas de Jesus, historinhas bíblicas, capazes de eles se sentirem judaizados e de se tornarem judaizantes e adoradores de Israel e da bandeira de Israel, mas sem conhecer de fato o Evangelho de Jesus e o Cristo de Deus em Jesus. Não conhecem nada. Por isso, entram em qualquer direção, porque são politeístas emocionais. O que quer que lhes produza uma emulação diferente, eles dão glória a isso e adoram e passam um tempo e entram e vão ficando gente amorfa. Vão ficando e virando pasta. Terceira razão para a gente não dar glória ao que não nos dê confiança absoluta ao ser, é porque é a obediência ao Evangelho a segurança, a única segurança da nossa casa espiritual. Repita isso comigo. Porque é a obediência ao Evangelho a segurança da nossa casa espiritual. Como diz o verso 28, Jesus falando, respondendo àquela mulher que, impressionada com o que ele dissera aos religiosos, aos escribas, aos fariseus, aos potentados da religião, quando falou, não brinca disso não, isso é uma brincadeira perigosa. Vocês sabem de onde eu venho, quem eu sou, com que sinceridade eu estou aqui. Não brinquem de Belzebu comigo, porque vocês vão virar isso. Vocês vão ficar cheios disso. Porque quem comigo não ajunta, espalha. Então, quem não é por mim é contra mim. E quem não anda comigo abre a porta para Belzebu. Aí vai e conta essa outra história do espírito imundo que sai por aí. E ele está ali, expulsando espíritos imundos. E ele diz, mas olha, onde tem casa vazia, e aqui só tem casa vazia, casa leviana, boca leviana, atitude leviana, são casas verdadeiras invocações, são casas convidando à assombração. Porque somente a obediência ao Evangelho é que dá segurança à nossa casa espiritual. E não as nossas impressões acerca de ninguém, nem daquela que nos deu a luz, nem daquela que nos concebeu. Jesus diz, antes, bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Por quê? Porque esses são aqueles acerca dos quais
Jesus diz que tem a sua casa fechada por aquele que é mais valente, que é o mais valente. Versos 21 e 22. O valente, bem armado, são esses poderes malignos que dominam a mente, o pensamento, a emoção, a consciência, que fazem qualquer tentação se transformar numa sedução que a gente confessa insuportável, e a gente vai dando espaço e vai dando soberania a essas forças, transformando-as em hábitos, em vícios, em condicionamentos, em direitos adquiridos a maldades temporárias. E às vezes é assim que a gente fica tomado por aquilo que é pior do que jamais tinha sido horrível antes na nossa vida, desse modo. E aí, meu querido, a gente só fica livre disso, minha amiga, se um mais valente do que ele, ou do que eles todos, vier e vencê-lo, e tirar-lhes a armadura em quem eles confiavam, e dividir o despojo, ou seja, dizer aqui vocês não têm mais parte em nada. É só obediência ao Evangelho. Depois disso, o que garante a ocupação da casa pelo mais valente. É somente a obediência ao Evangelho que garante a ocupação da casa pelo mais valente. Repita comigo. É somente a presença do mais valente o que garante a ocupação da casa contra o inimigo, contra o valente bem armado, contra o maligno em nós. Você prestou atenção? Antes, bem-aventurados, não os seios que me amamentaram ou os ventres de onde eu vim, mas todo aquele, qualquer pessoa na Terra, no mundo inteiro. Ele já tinha dito, é meu pai, é minha mãe, é meu irmão. Agora aqui ele diz, bem-aventurados, mais ainda do que aquela que me concebeu e os seios que me amamentaram, são todos aqueles que ouvem a minha palavra, o Evangelho, e guardam, e praticam, e encarnam. Porque é isso que realiza definitivamente a ocupação do mais valente que expulsa o valente oportunista bem armado, que é aquele que instila e em nós propõe cada vez mais essa leviandade, porque diabolos, é aquele que divide, que vai partindo. Se ele puder, você se torna uma legião de opiniões sem ter nenhum fundamento de paz para a sua alma. Vamos parar com isso tudo. Que tal fazer de Jesus o seu coach? Ele é o meu coach. Ele disse, a ninguém chameis de meu guia, de meu coach, de meu técnico, de meu estrategista de vida. Não. O Evangelho tem um tempo e tem um modo, tem uma prática. A estratégia é de Jesus, o modo é o de Jesus. A hora é hoje, é todo dia. E é na prática que eu aprendo todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento que estão em Cristo. Então, cuidado com o politeísmo religioso,
emocional, psicológico, teológico, que você pratica com a multidão dos conselheiros vãos, aonde habita a loucura de muitos nessa geração, que vão ficando uma casa cada vez mais vazia, para serem casas para serem ocupadas por coisas e espíritos piores ainda. Jesus, que essa palavra singela encontre um lugar absolutamente infinito no coração de cada um de nós, aonde tu botaste a eternidade para agasalhar o infinito do teu amor. Em teu nome, Jesus. Amém e amém.